Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No mesmo momento em que autoridades confirmam que em 2017 houve uma redução no número de acidentes e mortes no trânsito, o país se depara com a notícia chocante da tragédia em Copacabana. E o presidente Michel Temer lamentou a tragédia e cobrou a apuração rigorosa dos fatos. Febre amarela. Na Europa, um alerta para aqueles que forem viajar ao Brasil no carnaval estarem atentos à doença e à vacinação. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Uma outra notícia em destaque hoje é com ela que a gente abre hoje o noticiário do nosso programa Nos Corredores do Poder. É que hoje completa um ano daquela tragédia que resultou na morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, ele que morreu num acidente aéreo. Quem vai lembrar essa tragédia e também contar pra gente como que está a situação da investigação. A gente lembra que foram várias frentes de investigação que foram abertas. Quem vai trazer os detalhes pra gente é Daniele Popov. Dani, uma das expectativas é justamente em relação à conclusão da apuração no CENIPA, que é mais em relação à parte técnica da área aeronáutica, e a expectativa é de que a conclusão, o relatório deles, seja apresentado na próxima segunda-feira, né? Boa noite. É isso mesmo, Rosiane. Semana que vem a gente já tem aí o resultado, pelo menos, da Força Aérea, né? Um ano depois da queda do avião que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, em Paraty, no Rio de Janeiro, as causas do acidente ainda estão sob investigação. Foram abertas 3 frentes: da Força Aérea Brasileira, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. O relatório final de investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que é ligado à Força Aérea Brasileira, será divulgado na próxima segunda-feira em Brasília. Em geral, as investigações do CENIPA apontam fatores que contribuíram para o acidente e o que fazer para evitar novos casos. No último dia 10, a Polícia Federal informou que sua principal linha de investigação aponta para a falha humana nas manobras de aproximação da aeronave da pista de pouso em Paraty. A investigação ainda não foi concluída. O delegado da Polícia Federal, Rubens Maleiner, responsável pelo caso, descarta por completo qualquer hipótese de sabotagem, pondo fim às especulações levantadas na época. Agora, a principal linha de investigação é falha humana, mas a influência dos fenômenos da natureza não foi descartada. No dia do acidente, por exemplo, chovia muito. Teori Zavascki era relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo e iria homologar a delação premiada dos executivos da Odebrecht assim que o judiciário retomasse os trabalhos. Rosiane. Obrigada, Dani. E para a gente rememorar também, né, o que é que aconteceu, então, em relação a essa questão do processo da Lava Jato. Lá no Supremo Tribunal Federal, teve que ocorrer aí decisão em 2 linhas. Uma foi a escolha do ministro que ocuparia a vaga mesmo no STF do ministro Teori Zavascki. E aí, o ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi escolhido pelo presidente da República, Michel Temer, passou por sabatina, teve o nome aprovado no Senado Federal e assumiu o cargo no ano passado. Agora, ele não ficava automaticamente, vai para a vaga do ministro e automaticamente pega a vaga de relator, não. Essa relatoria teve que ser decidida por sorteio e aí eu converso agora com Mariana também para rememorar um pouco esse caso, né, Mari? Foi uma decisão por sorteio e aí a escolha, inclusive, seguiu na linha do que era a expectativa no Supremo. Exatamente, Rosiane. A gente se lembra bem, né, que na época já havia ali um clima dentro do Supremo e entre juristas de que o ministro Edson Fachin era o nome mais adequado, se alinhava bem, já fazia parte da turma que tratava da Lava Jato, estava, portanto, mais inteirado do caso, e aí acabou que foi ele que foi o escolhido por sorteio na época. É interessante a gente... E é sorteio eletrônico, né, para deixar bem claro como que é essa escolha. É interessante a gente lembrar também, né, Rosiane, que agora, um ano depois, na época, logo em seguida, havia uma grande expectativa também em relação à homologação
questão das delações dos executivos da Odebrecht. O ministro Edson Fachin homologou essas delações logo em seguida, logo que assumiu a relatoria, e aí agora, um ano depois, a gente se lembra que recentemente o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, anunciou aí que ia fazer um reforço na equipe que trata das investigações da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, justamente para concluir esses inquéritos que ainda estão em andamento ainda esse ano, né? E é curiosa essa observação que Mariana faz sobre a expectativa que havia no Supremo de que o nome escolhido fosse o de Fachin, terminou sendo ali confirmado no sorteio eletrônico. Na época, pouco depois da morte do ministro Teori Zavascki, eu fiz uma entrevista com o filho dele, Francisco Zavascki, viajei ao Rio Grande do Sul para conversar com ele e o novo relator já tinha sido escolhido, e a observação feita por Francisco Zavascki naquele momento era de que realmente era o melhor nome que eles podiam esperar, que ele tinha certeza que seria mantida a celeridade que o pai estava dando ao processo. Agora a gente muda de assunto, eu vou conversar com Vanessa Casalino sobre uma questão que correu aí nos corredores do Poder Judiciário, com impacto diretamente na gestão lá em São Paulo, e é em relação àquela polêmica sobre a privatização do metrô. Ontem você contou pra gente que havia uma decisão da Justiça fazendo uma suspensão, né, desse leilão, né, Vanessa? Mas aí terminou que houve uma outra decisão da Justiça. Conta pra gente, explica então o que é que ocorreu. Oi, Rosinha, boa noite para você, boa noite a todos. Aquele leilão de linhas do metrô de São Paulo que a Justiça havia suspendido ontem, a gente comentou aqui, né? Aconteceu hoje na Bolsa de Valores porque o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, reverteu a decisão ainda ontem à noite. Com isso, o consórcio formado pelo grupo CCR e pela Ruas Invest venceu esse leilão com ágio de 185%, quase 3 vezes o valor do lance mínimo de 194 milhões de reais. A Via Mobilidade ofereceu 553 milhões de reais pela exploração dos serviços por 20 anos. A concessão envolve as linhas 5 Lilás e 17 Ouro do metrô, que ainda vai ser construída. O contrato prevê mais de 10 bilhões de reais em receitas tarifárias. A CCR e a Ruas Invest já são a maioria acionária do consórcio da Via 4, que administra a linha amarela do metrô aqui de São Paulo, Rosiane. Então, depois desse vai e volta da Justiça, o leilão acabou correndo. Rosiane. Obrigada, Vanessa. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outros assuntos. Eu vou bater papo novamente aqui com Mariana Jungmann ao meu lado, sobre vários assuntos aqui dessa instância de poder que é o Palácio do Planalto, porque hoje são várias as notícias, né, Mariana Jungmann? Deixa eu ver por qual você vai começar. A gente tem, só por que eu estou dizendo isso? A gente tem aquela questão durante a semana sobre a Caixa Econômica Federal, que teve que ter o afastamento dos diretores da Caixa, diante de investigações lá de suspeitas de fraude na instituição. A gente tem a questão da posse da deputada federal Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, que continua indefinida, e aí tem mais recursos do governo. Tem as respostas que o presidente Temer enviou, aqueles questionamentos que você detalhou ontem, mas que tem novidade hoje. Então, Mariana vai fazer um apanhadão aí, que foi muita notícia aqui hoje. Vamos começar pelas judiciais, então, né? Pela esfera judicial. O governo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar a posse, então, da deputada federal Cristiane Brasil, depois que a AGU teve 3 recursos negados no Tribunal Regional Federal. Então, esse recurso agora ao Superior Tribunal de Justiça. A gente lembra que depois do Superior Tribunal de Justiça ainda existe a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, mas o governo tem adotado aí o procedimento de ir um passo de cada vez, uma esfera de cada vez, né, uma instância de cada vez. Então, estamos neste momento com recurso no Superior Tribunal de Justiça, ainda sem decisão sobre isso. No Supremo Tribunal Federal, a defesa do presidente Michel Temer naquela questão do decreto dos portos, em que ele está sendo investigado e que, portanto, teve que responder às perguntas da Polícia Federal. Hoje, a defesa do presidente fez uma manifestação no Supremo pedindo que este inquérito seja logo encaminhado para a Procuradoria-Geral da República e que a Procuradoria-Geral da República, então, peça o arquivamento do inquérito porque, na opinião da defesa do presidente Michel
Michel Temer não há nenhum indício e nenhum problema, nenhuma prova ali, então pede que o inquérito seja arquivado. E por fim, então, a questão da Caixa Econômica Federal, Rosiane. Hoje foi aprovado o novo Estatuto da Caixa, que prevê que o presidente não vai mais indicar os vice-presidentes da Caixa Econômica. São 12, né? A gente tem 4 que estão afastados nesse momento, são 12 no total. Prevê que, então, seguindo aí a nova lei das estatais, esses vice-presidentes vão ser indicados pelo Conselho de Administração da Caixa Econômica, que também vai poder destituí-los, vai definir sobre a remuneração deles, mas o Conselho não vai ser também a única esfera de decisão sobre isso. Eles vão passar aí pela avaliação de consultores, tem que passar pelo crivo do Banco Central e também uma espécie assim de análise de currículo, vamos dizer assim, eles têm que ter reputação ilibada, provar que estão aptos ao cargo e que têm experiência no setor. Obrigada, Mariana Jungmann. Agora eu vou conversar com Daniele Popov, na redação da TV Brasil aqui em Brasília. Dani, você tem notícias para a gente sobre o programa Avançar, porque o ministro Moreira Franco hoje fez uma inauguração aí de parte da pavimentação, já 80%, né, da pavimentação da BR-316. Conta os detalhes para a gente. Na verdade, hoje ele entregou um trecho 100%, Rosiane, e ainda falta 80% de outro trecho, mas foi entregue na tarde de hoje a pavimentação, né, da BR-316 no trecho que liga o povoado Carié à cidade de Canapi, no sertão de Alagoas. O trecho inaugurado era o penúltimo sem asfalto da BR-316 em todo o Brasil. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, essa entrega, que faz parte do programa Avançar, vai beneficiar cerca de 500 mil pessoas da região. Em discurso, ele citou outras ações do governo para melhorar a qualidade de vida da população. Não são só os números da inflação, não são só os números do crescimento, do fim da recessão, mas é, sobretudo, melhorar a qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela melhora quando se gera emprego, porque é o emprego que dá renda, é o emprego que garante a dignidade, a confiança e a autoestima da pessoa. A BR-316 faz a ligação entre a capital de Alagoas, em Maceió, a Belém, no Pará. Foram investidos nessa obra 67 milhões de reais, Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Agora a gente vai chamar Maurício de Almeida na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, porque Maurício tem várias das mais importantes informações do dia. A gente vai dividir aí os temas, Maurício, mas a gente começa falando sobre a questão da tragédia lá em Copacabana, aquele atropelamento ontem à noite, num momento, inclusive, que, por exemplo, hoje, as autoridades brasileiras nesta área de trânsito e policiamento de rodovias, as autoridades apresentaram que em 2017 houve uma redução no número de acidentes de trânsito, número de vítimas, número de mortes, não só do número de acidentes, mas o número de mortes. Só que no mesmo tempo que há essa constatação em relação a 2017, o Brasil está chocado aí com esse atropelamento ocorrido ontem, o que gerou inclusive uma manifestação hoje do presidente da República, Michel Temer, que cobrou, além de lamentar o fato, cobrou aí uma apuração rigorosa e aí traz então uma explanação para a gente. Uma das indagações que se fazia era em relação à própria atuação das autoridades nessa fiscalização de trânsito, sobre a atuação do Detran. Então, conta aí pra gente como é que está essa discussão toda em instância de poder aí no Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Realmente uma situação muito triste, 18 pessoas atropeladas e um bebê que acabou morrendo nesse grave acidente na praia de Copacabana. Como você falou, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer hoje se manifestou. Ele disse que está profundamente triste, se solidarizou com as vítimas, com os parentes das vítimas e cobrou uma apuração rigorosa de todos os fatos. Falando sobre a investigação, o motorista Antônio Anaquim, que provocou o acidente, passou durante toda a noite e durante grande parte do dia de hoje na delegacia, um longo depoimento para o delegado que está investigando o caso. Agora há pouco ele foi liberado e vai responder em liberdade, a princípio por homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar. Mas esse homicídio culposo pode até ser transformado em dolo eventual, quando a pessoa assume o risco para cometer aquele acidente. Isso pode acontecer pela seguinte forma: o motorista, ele diz para o delegado que desde criança sofre de epilepsia,
que no momento do acidente sofreu um desmaio e por isso acabou invadindo a praia de Copacabana. Só que na última vez que ele foi fazer a renovação da carteira de motorista no Detran, ele preencheu um formulário e lá diz que não tinha epilepsia, que nunca sofreu desmaios nem convulsões. Portanto, ele mentiu para o Detran para renovar a carteira de motorista. Por isso, ele pode ter assumido o risco de cometer um acidente e mais tarde pode até ser esse dolo eventual que tem uma pena mais elevada. O motorista também estava com a carteira vencida desde 2014. A carteira dele estava suspensa porque ele superou os 20 pontos com infrações de trânsito, como avançar, sinal e também superar o limite de velocidade permitida. Portanto, ele não poderia estar dirigindo. Mas o Detran informou que suspende a carteira, mas que o motorista tem que ir espontaneamente entregar a carteira num dos órgãos de trânsito, já que o Detran não tem uma fiscalização para recolher essa carteira. O motorista apenas tem a carteira apreendida se cair em uma blitz da polícia. Como ele não caiu numa blitz da polícia, circulava tranquilamente pelo Rio de Janeiro. Rosiane. Maurício, agora falar contigo sobre um outro assunto. Hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi de fato transferido, ele já tinha sido transferido, hoje já está no Presídio Federal no Paraná. O que é que você conta pra gente no detalhe? Ele teve que fazer aquele exame, né, IML, antes dessa transferência e também teve uma decisão aí da Justiça em relação à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Sim, a transferência aconteceu ontem à noite mesmo, Rosiane, ele ficou primeiro na Polícia Federal, hoje pela manhã foi levado para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito, procedimento padrão na transferência de qualquer preso. Depois foi encaminhado para um complexo lá de São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana da capital, Curitiba, onde estão outros 10 presos da Operação Lava Jato, incluindo o ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha. A princípio, Cabral vai ficar numa cela isolada, num período chamado de triagem, que dura aproximadamente 15 dias. Ele vai ficar isolado, sem direito a banho de sol. Logo na chegada, Cabral teve um tratamento bem diferente do que estava recebendo aqui no Rio de Janeiro. Ele chegou com os 2 braços algemados e também com as pernas algemadas. E aí reclamou um pouquinho com os agentes da Polícia Federal. Em relação à decisão da Justiça, a Justiça do Rio mandou afastar dos cargos o secretário de Administração Penitenciária, o subsecretário, os diretores e subdiretores dos presídios de Bangu 8 e de Benfica, por onde Cabral passou quando estava aqui no Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida, que daqui a pouquinho vai voltar com a gente com outras informações. Olha, esse presídio federal para onde Sérgio Cabral foi levado é o mesmo presídio onde está o ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, cassado, Eduardo Cunha. E eu já puxei aqui Mariana Jungmann, que ela acabou de receber aqui a informação, que já está inclusive no site da Agência Brasil, sobre mais um dos recursos, mais um dos pedidos de Eduardo Cunha, que terminou sendo negado hoje pela Justiça. Exatamente, Rosiane. Ele pede justamente para deixar esse complexo médico penal lá em Curitiba, né, na região de Pinhais, para ser transferido para Brasília, para o complexo penitenciário aqui em Brasília. Mas a ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou o recurso dele, alegando que não há necessidade dessa decisão neste momento, que isso pode ser decidido no mérito. O juiz Sérgio Moro também já havia negado esse pedido de Eduardo Cunha, alegando que não é conveniente que ele seja transferido nem para Brasília, nem para o Rio de Janeiro, porque são lugares onde ele tem influência política. Já Eduardo Cunha alega que tanto a esposa dele mora aqui, quanto o escritório de advocacia que o defende está em Brasília e ainda que os deslocamentos dele para responder a processos aqui causam custos ao governo. Obrigada, Mariana Jungmann. Daqui a pouquinho outras informações e a gente atualiza para você a situação da febre amarela no país. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, uma orientação feita na União Europeia, foi feita na região da Europa, um alerta para que os europeus que vão viajar para o Brasil no período de carnaval fiquem atentos em relação à questão da febre amarela. Portanto, um Conselho Europeu fez esse alerta para esses viajantes que têm a necessidade de uma vacinação em relação a esse problema da doença aqui no país. Tamanha essa preocupação que a questão da febre amarela tem provocado, tanto no país como já com essa repercussão internacional. E por falar em febre amarela, Maurício de Almeida volta a falar com a gente hoje para atualizar alguns dados em relação à situação no Rio de Janeiro, né, Maurício?
Infelizmente, a quinta morte de febre amarela foi confirmada hoje aqui no Rio de Janeiro, desde o início do ano. Ao todo, já são 13 casos registrados no estado esse ano. Por conta disso, o Ministério da Saúde e o governo do estado decidiram antecipar aquela vacinação com a dose fracionada da febre amarela, que deveria começar só no dia 27 de janeiro e agora foi antecipada para o dia 25, da mesma forma como vai acontecer no estado de São Paulo. O objetivo é vacinar 8 milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde também vai repassar para o estado do Rio uma verba de 30 milhões de reais para ajudar na campanha para combater a febre amarela e tentar fazer uma campanha de conscientização para toda a população do Rio se vacinar e, com isso, ficar imunizada da febre amarela. Rosiane. Obrigada, Maurício. Já em São Paulo, a expectativa aí é em relação à manifestação de autoridades a respeito da suspeita de que 2 pessoas teriam morrido já como uma reação à vacina da febre amarela. A expectativa é de que seja concedida uma entrevista coletiva ainda hoje ou saia uma divulgação de um boletim, uma nota sobre este tema. Enquanto este assunto não sai, Vanessa Casalino está monitorando esse assunto, mas enquanto esta confirmação sobre a suspeita não é oficialmente apresentada, a gente fala com Vanessa sobre outros temas também na área de saúde, né, Vanessa? Porque por aí tem um noticiário extenso sobre o tema. Verdade, Rosiane. Uma nova tecnologia de prevenção ao vírus da AIDS, a profilaxia pré-exposição, passa a ser oferecida aqui em São Paulo a pessoas consideradas vulneráveis ao HIV. A chamada PrEP é o uso de medicamentos antirretrovirais antes de uma exposição de risco ao HIV. E são casos, por exemplo, como de casais sorodiferentes, em que um tem HIV e o outro não. E também profissionais do sexo, outro exemplo. Além aqui da capital, de alguns pontos onde essa profilaxia vai ser oferecida, 21 municípios de 10 estados e o Distrito Federal também vão oferecer. A PrEP faz parte de uma nova abordagem para a resposta ao HIV, que inclui preservativo, mas também testagem, tratamento, imunização, diagnóstico, redução de danos e prevenção, que ampliam as possibilidades de lidar com a doença. Ainda nessa área da saúde, Rosiane, uma decisão liminar da Justiça suspendeu a exigência de apresentação de alguns exames médicos para mulheres candidatas a cargos em concursos públicos aqui no estado de São Paulo. É o caso da mamografia para mulheres acima de 40 anos e do Papa Nicolau. A decisão é do juiz José Gomes Jardim Neto, da 15ª Vara da Fazenda Pública, a pedido da Defensoria Pública. E a Defensoria alegou que a exigência desses procedimentos viola a dignidade humana, a intimidade, a privacidade e a integridade física e psicológica das mulheres e também a igualdade de gênero, já que não há exigência equivalente aos candidatos homens. Sustenta que não há nenhuma profissão ou função que impeça o ingresso de uma mulher em qualquer trabalho que exija a realização de exames que exponham as mulheres em suas condições ginecológicas e obstétricas. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, neste fim de semana marca um ano que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu o poder. Um ano marcado por muitas polêmicas, muitas mesmo, e que chegou ao ponto aí de ele ser considerado o presidente mais impopular da história moderna. Daniele Popov vai fazer um resumo aí pra gente. Tentar, né, Dani? Porque é difícil fazer o resumo de um ano de uma gestão dos Estados Unidos, mas vamos lembrar pelo menos os pontos mais polêmicos ou mais marcantes. Como você disse, né, Rosiane, é tanta polêmica, mas uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela emissora americana NBC mostra que 39% dos americanos aprovam o trabalho realizado por Trump como governante, o nível mais baixo registrado por um presidente moderno na história. Além disso, 57% da população desaprova o trabalho de Trump e 51% rejeitam fortemente seu desempenho desde que ele chegou à presidência. E desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, Trump tomou algumas medidas consideradas polêmicas, como, por exemplo, o decreto para barrar a entrada de refugiados e de cidadãos de 7 países muçulmanos nos Estados Unidos. No entanto, Trump não conseguiu construir um muro na fronteira com o México, mas acabou com um programa que autorizava imigrantes ilegais que haviam entrado nos Estados Unidos, ainda quando crianças, a trabalhar no país. Mais recentemente, Trump reconheceu Jerusalém como capital israelense, gerando reações entre vários países. Trump também enfrentou a justiça. Membros da sua equipe foram acusados de manter contato com oficiais russos durante a campanha eleitoral de 2016 para prejudicar a então candidata Hillary Clinton. O presidente americano e o norte-coreano Kim Jong-un
travaram uma batalha pelas redes sociais e trocaram ameaças. E no final de 2017 foi aprovada a reforma tributária que, segundo Trump, criará empregos e revitalizará a economia. Rosiane, é muita coisa para falar, não dá para dizer tudo, né? Mas esses são os principais destaques. Obrigada, Dani Popov. Ainda do noticiário internacional a respeito da viagem do Papa. Hoje ele teve reunião com lideranças indígenas, inclusive lideranças brasileiras. Quem traz os detalhes para a gente é a Carolina Pimentel. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Bem, o Papa Francisco, ele está no Peru e hoje ele disse que os indígenas da Amazônia vivem oprimidos por causa dos interesses econômicos e alertou que nunca esses povos estiveram tão ameaçados como agora. O Papa citou como ameaças a forte pressão das empresas que buscam petróleo, gás, madeira e ouro. O Papa Francisco fez essas declarações durante um encontro com povos nativos em Puerto Maldonado. Foi o seu primeiro ato na visita ao Peru. Essas informações são da agência F. O Papa Francisco também lembrou um a um os nomes dos diferentes povos originários da Amazônia e afirmou que tinha desejado muito esse encontro. Ele decidiu iniciar essa viagem ao Peru pela pequena cidade de Puerto Maldonado, porque fica no coração da selva amazônica. Rosiane. Boa noite para você, Carolina Pimentel, e a gente encerra por aqui o nosso noticiário nos Corredores do Poder, desejando a todos um ótimo fim de semana. Boa noite, Mariana, até segunda. Boa noite, Rosiane. Um ótimo fim de semana para você.